Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. E vamos agora falar, né, do jogo, né? Aí os relacionados. Léo, passa pra gente aí quem não foi, quem deixou de ir. Os relacionados. Hoje teve o embarque do Flamengo para Mato Grosso, onde amanhã, às 20 horas, enfrenta o Cuiabá. Então, Túlio, vamos lá. O embarque do Flamengo hoje foi por volta aí das 3 horas da tarde. A gente do Coluna do Fla estava ao vivo lá, direto com o Mengão, direto no aeroporto do Galeão. O voo decolou por volta das 3h30. A delegação já chegou lá em Cuiabá. E a lista de relacionados é essa daqui. Goleiros: Matheus Cunha, Rossi e Santos. Defensores: Fabrício Bruno, Cleiton, Davi Luiz, Pablo, Rodrigo Caio, Wesley, Varela, Mateuzinho e Ayrton Lucas. Meio-campistas: Alan, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Igor Jesus. E atacantes: Pedro, Lohan, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, André Luiz e Bruno Henrique. Dessa lista de relacionados, a gente vê as ausências de Léo Pereira e Felipe Luiz. Ambos usaram a semana aí depois do jogo do Olímpia para fazer tratamento muscular lá no departamento médico do Flamengo e também não foram a campo. Outro desfalque é o Eric Pulgar, que ainda está tratando lesão muscular lá no departamento médico do Flamengo. E 2 desfalques aí por suspensão, mas que participaram dos treinos normalmente, que são o Gabigol e a Arrascaeta. Então, o Gabigol e a Arrascaeta, eles não foram para Cuiabá porque eles estão suspensos, receberam cartões amarelos aí no jogo passado contra o Atlético Mineiro e não encaram o Cuiabá. Então, os desfalques ficam por conta de Felipe Luiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Arrascaeta e Gabigol. Então, são esses cinco nomes aí que são desfalques no Flamengo. E no embarque, a gente até falou com o Marcos Braz. O Marcos Braz falou rapidinho lá. A gente pode até dar uma pincelada depois sobre o que ele falou. Falou sobre o mercado, ele mostrou, tá bem tranquilo em relação aos bastidores do Flamengo. Aí volta no que a gente falou lá sobre o caso Pedro. Então a gente percebeu os jogadores desembarcando de forma normal. O Pedro também desembarcou de forma normal, passou ali rápido, ele até acenou para uma torcedora que estava lá no embarque. Então, Túlio e Petit e Nação Rubro-Negra, um embarque convencional, nada de clima tenso. Embarque, alguns jogadores passando dando risada. O Davi Luiz também acenou para a torcedora que estava lá no Galeão. Então, esses são os desfalques, os 5 que a gente comentou aqui. A tendência é que Gerson ganhe espaço, aí aqui já está a provável escalação que a gente vai falar daqui a pouco, Túlio. Isso aí. Então, provável escalação na tela, né? O time que pode ir a campo amanhã. Então, Matheus Cunha, Wesley, Pablo ou Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Cebolinha, Gerson, Luiz Araújo ou Bruno Henrique e fechando lá na frente Pedro. Repetindo, Matheus Cunha, Wesley, Pablo ou Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vitor Hugo, Cebolinha, Gerson e Luiz Araújo ou Bruno Henrique, perdão. E fechando lá na frente Pedro. Vou começar com o Petit aqui para ouvir sua opinião, Petit. Como é que você armaria seu time? Nós temos 2 posições ali que tem dúvidas. Um time que pode ser, talvez, bem mexido, né, com relação aos últimos jogos ali. Né? Você contar com a Arrascaeta, você contar com o Gabigol. Um time bem diferente que a gente pode ter amanhã contra o Cuiabá. Com certeza, né? A gente ainda tem que pensar também no jogo da volta, né? Lá da Libertadores, lá, onde alguns jogadores do Flamengo aí vão ter que ter um desgaste muito grande nesse jogo. Então, o Flamengo aí, eu entraria aí com o Matheus Cunha, o Wesley, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, Ayrton Lucas, faria o meio campo com o Thiago Maia e Vitor Hugo, Gerson
O Everton Ribeiro também não tá não, né? O Everton Ribeiro foi relacionado, viajou sim. Então, beleza. Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro na frente. Então aí, ó. Léo, fala aí da sua opinião. A galera também pode comentar também, dar opinião ali. Nós temos algumas dúvidas, né? Como eu falei, na zaga, Pablo ou Fabrício Bruno. E lá no ataque, né? Ali pelo lado direito, a gente tem o Luiz Araújo e o Fabrício Bruno. Então, comentem com a gente. Léo José. Vamos lá, então. O quarteto ali, né, nessa linha de zaga, tá ok. Wesley na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Davi Luiz. A dúvida é entre Fabrício Bruno e Pablo. Acredito que o Fabrício Bruno, essa é uma opinião, tá? Não é informação. Acredito que o Fabrício Bruno ele vai ser preservado, assim também como o Everton Ribeiro. Porque na coletiva do jogo contra o Atlético Mineiro, o Sampaoli disse que Everton Ribeiro e Arrascaeta são dois jogadores que são os dois jogadores que mais sentem a sequência de jogos meio de semana e final de semana. Meio de semana e final de semana. Então, como o Everton Ribeiro jogou o segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro, jogou acho que os 90 minutos, né, contra o Atlético Mineiro. Jogou também contra o Olímpia. Acredito que no jogo de amanhã contra o Cuiabá, o Sampaoli vai preservar o Everton Ribeiro. Então, na direita ali, tendo o Luiz Araújo, e na esquerda, colocando o Bruno Henrique, acho que é a melhor formação ali para as pontas. Deixar o Luiz Araújo na direita, tirar o Everton Cebolinha, deixar no banco, e passar o Bruno Henrique lá para o lado esquerdo, deixando o Gerson centralizado, como está ali na nossa provável, e também com o Pedro lá no ataque. A dupla de volante, eu tiraria o Thiago Maia, eu deixaria Alan e Vitor Hugo, até para ver como eles vão performar juntos, né, contra um Cuiabá. Lembrando que o Cuiabá é o 10º colocado, né, do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, 9º colocado, tem 26 pontos, mas dá facilmente para o Flamengo vencer, assim, facilmente entre aspas, né? Dá para o Flamengo jogar bem contra o Cuiabá, tendo Alan e Vitor Hugo, ou tendo mesmo o Thiago Maia e Vitor Hugo. Então, a minha provável, o time que eu colocaria em campo seria Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Eu ainda não entendo por que o Rodrigo Caio não é utilizado. Eu começaria com Rodrigo Caio, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Começaria com essa galerinha aí, Túlio. Eu acho que eu ia na sua também. Eu ali iria com o Matheus Cunha, Wesley, e também colocaria o Rodrigo Caio. Também não dá pra entender, porque se não é questão física, clínica, né? Pra ficar mais específico aí na questão sobre a saúde do jogador, não tem sentido, não tem dimensão técnica, né, pra justificar o Sampaoli de não colocar o Rodrigo Caio. Até pra gente ver. Falar assim, beleza, olha, não tá treinando bem. Porque, o Léo lembrou, a imprensa não acompanha mais, porque a gente não sabe como é que o jogador tá no dia a dia. Então, pra gente ter essa base, até pra gente poder cobrar ou não o Rodrigo Caio, seria bom que ele jogasse. Então, eu não entendo. Então, eu iria também de Rodrigo Caio, aí Davi Luiz e Ayrton Lucas ali. No meio de campo, né, eu acho que eu iria também com o Alan para poder dar, né? O Alan, você vê que ele tá sem ritmo, né? Já tá preso, ainda tá um pouco preso. E a gente tem que lembrar do Alan que ele antes dele jogar a primeira vez pelo Flamengo, ele tava sem atuar desde o dia 15 de março, então tava um pouquinho mais de 3 meses sem jogar, só, né? Primeiro fez todo o trabalho de recuperação, né? Depois físico, depois só treinando, então isso acaba fazendo diferença no jogo de amanhã. Ih, rapaz, que isso? Chegou aí, hein? Chegou aqui aí. Eu vou até... aqui sou... É o jacaré, mané! Então, lá na frente, né? Poderia ir com o Alan, tá? Eu salvando aí, tendo essas ressalvas aí. Vitor Hugo também. E eu faria também o que o Léo falou. Eu colocaria o Luiz Araújo na direita e o Bruno Henrique na esquerda, né? O Gerson ali, centralizado no meio, mais avançado e tendo a liberdade dele cair, né? Tanto pela direita como pela esquerda. E na frente, o Pedro, né? Porque vai colocar quem sem o Gabigol, né?
Então esse seria meu time para amanhã, mas que a gente sabe como é que é o Sampaoli, né? Ele gosta de surpreender, apesar de que esse time aí, essa provável escalação, já é um Flamengo bastante diferente, né? Claro, além de alguns problemas de jogadores do departamento médico, a gente tem jogadores suspensos, que perdeu a Arrascaeta é sempre complicado. E aí, eu até discordo aqui, daqui a pouco eu vou ler a galera, de alguns amigos estão falando que o Everton Ribeiro não tem jogado nos últimos jogos. Isso é um tremendo absurdo, gente. E assim, o Everton, o jogo contra o Olímpia, na minha opinião, jogou bem. Não o primeiro tempo pra mim, o time do Flamengo foi muito abaixo. Mas o segundo tempo ele foi bem. Em outros jogos também o Everton Ribeiro atuou muito bem. E aí tem essa questão física, né? E a idade, o cara não aguenta mais essa batida do futebol brasileiro. De fato, complica. Bom, vamos ao histórico, né? Cuiabá, lembrando que Cuiabá, né, é um clube fundado em 2001, né? Inclusive o Gaúcho, nosso querido Gaúcho, né? Artilheiro lá na conquista do Penta em 92, um dos fundadores do Cuiabá. Pode falar, Léo. E só uma coisa ainda sobre a lista de relacionados, o Sampaoli é a primeira vez que ele relaciona o Lohan, meio atacante, 17 anos, ele estava até no sub-20 do Flamengo, e o Lohan é uma boa opção aí para o Flamengo até repor a saída do Matheus França. O Lohan, ele tem, a característica do Lohan é bem semelhante ao estilo de jogo do Matheus França, então é até uma opção legal se o Flamengo, por exemplo, sair vencendo por 2 gols, abrir uma boa vantagem, o Sampaoli colocar o garoto aí no segundo tempo. Isso aí. Então, ó, histórico aqui dos confrontos, lembro, como eu disse, né, o Cuiabá, um clube, um bebezinho aí no futebol brasileiro, fundado em 2001, tem entre seus fundadores o nosso querido Gaúcho. Foram somente 4 jogos ao longo da história, né, e são 3 vitórias do Flamengo, um empate, o Flamengo jamais perdeu para o Cuiabá. São 6 gols marcados pelo Flamengo, 1 pelo Cuiabá. E o último jogo no Brasileirão de 2022, né, lá em outubro, o Mengão venceu por 2-1. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!